Boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 26 de fevereiro. Brasileiros tentam fugir da Ucrânia em meio à guerra. E na internet já tem gente postando mensagem falsa sobre soldados brasileiros que estariam a caminho da Rússia, tudo fake. Hoje faz 2 anos que o primeiro caso de Covid foi confirmado no Brasil. E no Carnaval, sem folia, turistas viajam para descansar e passear em belas cidades do país. O Rio de Janeiro e o Nordeste estão repletos de visitantes. Tudo isso agora, no Brasil TV. A gente começa falando do horror da guerra. Brasileiros que estão na Ucrânia tentam sair do país após a invasão das tropas russas. Alguns já conseguiram ir de trem para a Romênia. Era para ser uma saída rápida do hotel para respirar um pouco de ar fresco. Mas nessa madrugada, o Davi viu uma troca de tiros. Do lado esquerdo, Ucrânia, e do lado direito, russos. Então era tiroteio e a gente escutando. Eles estavam praticamente na rua de trás, sabe? Muito próximos. Como eles vão diferenciar civis que são ucranianos ou são estrangeiros tentando simplesmente sobreviver e sair do país? Com os dias passando, os mantimentos vão acabando. Eles falaram que vão começar a racionar, eles não tem que segurar um pouco, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabe quantos dias a gente vai ficar aqui. Quantos dias vão precisar. Hoje cedo ele foi até o supermercado. Encontrou prateleiras vazias, pouca variedade entre os itens disponíveis. Só deu para levar o básico. Enquanto a gente conversava, um alarme disparou e ele teve que sair do quarto. É sinal de alarme e a gente não pode ficar em lugar que é fácil acesso, né? Perigoso. Então a gente vai para o bunker, que é mais fácil. Tá difícil sair da cidade, agora ainda mais que a Rússia está aqui dentro. O Davi precisou desligar o telefone para ficar atento aos alertas que recebe por lá. Uma coisa que a gente tem observado é que nos últimos dias tem sido cada vez mais difícil entrar em contato com os brasileiros. Às vezes, a conexão nos abrigos subterrâneos é ruim e muitos deles estão em deslocamento, em fuga, rumo às cidades que fazem fronteira com a Ucrânia. Maria Souza, esposa do jogador Marlon Santos, postou um vídeo para dizer que parte dos brasileiros pegou um trem em direção a Chernivtsi, sudoeste do país. O Davi estava no quarto com amigos e acabou ficando para trás. Gente, estamos saindo daqui agora. A embaixada informou que vai ter 3 trens saindo daqui. A gente está fugindo com a nossa família. Tá tudo muito assustador. Ontem a gente mostrou que o jogador Guilherme Smith e um grupo de amigos conseguiram pegar um trem de Zaporizhia, perto da fronteira com a Rússia. Hoje ele fez mais vídeos. Chegamos em segurança. Tá eu, Juninho, Christian, Vitória, Benjamin. Sem transporte, o grupo começou uma caminhada de 30 quilômetros até a fronteira com a Polônia. Nas imagens dá para ver uma fila de carros parados. O Itamaraty informou que cargueiros podem buscar brasileiros que deixaram a Ucrânia e foram para outros países. A cobertura completa da guerra você vê logo mais no Jornal Nacional. E sabe aquele pessoal que adora espalhar fake news? Pois é, nem assunto de guerra escapa. Olha o vídeo que está circulando por aí. As imagens mostram homens com roupas camufladas e fuzis e a legenda diz que são soldados brasileiros indo para a Rússia para ajudar a atacar a Ucrânia. Mas tanto o Ministério da Defesa quanto a Marinha já afirmaram que esse vídeo aí não tem qualquer relação com o conflito na Europa, não são vídeos verdadeiros. Essas imagens aí são de um exercício militar realizado em 2020 no Rio de Janeiro, é fake news. E agora um susto que aconteceu hoje cedo, um trem que seguia para São Paulo atingiu um carro quando o motorista tentou atravessar os trilhos no CIA do Distrito Federal. O acidente foi por volta de 8 da manhã no trecho 1 do CIA. O carro foi arrastado por cerca de 100 metros e ficou com a lateral destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista de 44 anos não se feriu, mas como estava muito nervosa, precisou ser levada para o hospital. O trem de carga tem 27 vagões. Veio de São Paulo para Brasília e transportava gasolina e diesel. A estrutura não foi danificada. Cada composição tem capacidade para 60 mil litros de combustível. O maquinista de 42 anos não se feriu.
E hoje, 26 de fevereiro, faz 2 anos desde a confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil. Foi em São Paulo. E um levantamento na capital paulista mostra que as regiões da periferia tiveram as taxas mais altas de mortalidade. 2 anos depois do primeiro caso de Covid em São Paulo, não tem nada de normal no novo normal. A Márcia está bem diferente. Ela perdeu o pai para a Covid em março do ano passado, no auge da segunda onda. E ainda há outras dores que precisam ser vencidas. Moradora de Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, ela passa o dia na rua para que a filha de 9 anos possa estudar balé no Teatro Municipal e depois ir para a escola. A Covid, ela não trouxe só perdas emocionais para mim e não só a perda física do meu pai. Ela trouxe vários tipos de perda, entendeu? Porque assim, meu esposo, ele é MEI, né? Então ele tinha um trabalho, minha vida mudou completamente. Tanto para mim, como para minha filha principalmente, né? Ela fala, mãe, vai melhorar, mãe, tudo isso vai passar. O papai vai voltar a ter trabalho, a gente vai voltar a ter a nossa vida, mãe. Hoje, olhando para trás, dá para dizer que a pandemia teve efeitos sobre todo mundo, mas não foi igual. Os que mais sofreram foram justamente os que já eram mais vulneráveis antes mesmo da Covid chegar ao Brasil, tanto do ponto de vista financeiro quanto do lado da saúde. A produção da TV Globo fez um levantamento da média de mortes por 100 mil habitantes em diferentes regiões da capital desde o início da pandemia. Nos distritos mais distantes do centro, especialmente no extremo da Zona Leste, como Iguatemi, a taxa de mortalidade foi mais de 3 vezes maior do que a registrada em bairros nobres, como Alto de Pinheiros. No momento mais crítico da pandemia, de março a abril de 2021, a diferença aumentou. A mortalidade na periferia chegou a ser quase 5 vezes maior do que em Perdizes, na Zona Oeste. Esse especialista em urbanismo diz que a desigualdade na taxa de mortalidade por Covid tem a ver com a condição social da população de cada lugar. No começo da pandemia, antes da vacinação, os territórios mais afetados eram também os territórios onde vivem os trabalhadores dos serviços essenciais, né? Então, essas pessoas que não tiveram condição de isolamento e que o fique em casa não era uma política possível para essas pessoas, foram as que estiveram mais vulneráveis ao longo da pandemia, principalmente antes do início do processo vacinal. Ele diz que agora, com a vacina, é preciso dar mais atenção aos distritos onde houve mais mortes. Acho que a estratégia agora para as doses de reforço é pensar uma política vacinal que também vá aos territórios e que tenha uma força maior aí, por exemplo, na vacinação em terminais de ônibus, em estações de trem e etc. O governo da Bahia publicou hoje um decreto ampliando para 3 mil pessoas o limite de público em eventos fechados no estado. A medida passa a vigorar no dia 3 de março. Por enquanto, continua valendo o limite de 1.500 pessoas. Também, a partir de março, os estádios poderão receber até 30% da capacidade. A seguir, o carnaval sem folia. Turistas lotam belas cidades do país para passear e descansar. As chuvas começam a trazer benefícios para o Pantanal mato-grossense. O Rio Paraguai já dá sinais de recuperação depois de um longo período de estiagem. O nível do Rio Paraguai em Ladário, Mato Grosso do Sul, já passa de 1,5 metro. Cenário diferente dos índices negativos de 2021, mas ainda longe dos 3,5 metros registrados em fevereiro de 2018, ano da última cheia no Pantanal. E tantos camalotes descendo o rio é sinal de que o nível está subindo, consequência das chuvas trazidas pelos corredores de umidade que já chegaram na parte norte do bioma, em Mato Grosso, elevando os níveis dos rios Cuiabá e Paraguai, e toda essa água deve chegar a outras partes do bioma nas próximas semanas. Mesmo com as chuvas mais intensas na parte norte do Pantanal, em Mato Grosso, a recuperação do nível do Rio Paraguai aqui na parte mais ao sul do bioma, como é o caso de Corumbá, Ladário e Porto Murtinho, será mais lenta. Os pesquisadores ainda afirmam que a situação de seca no bioma
deve continuar. Nós vamos ter mais pelo menos uns 2 anos de estiagem, né? Dentro dos períodos de estiagem, como aconteceu na década de 60, alguns anos você pode ter um pouco mais de chuva. Mas mesmo assim se caracteriza esse ano mesmo, apesar dessas chuvas que vão acontecer, ele continua se caracterizando como um ano de estiagem. Deve ter uma tendência de recuperação, mas na bacia do Rio Paraguai como um todo, a perspectiva é de chuvas um pouco abaixo da média. O carnaval foi adiado, mas o feriado não, e muita gente está aproveitando para viajar. No Rio de Janeiro, a procura por hospedagem superou a expectativa. Feriado de carnaval no Rio, sem os desfiles da Sapucaí e dos blocos de rua. Era exatamente isso que a Wanda estava procurando. Na verdade, eu vi porque não tinha mesmo aquela confusão de carnaval mesmo. Agora, assim, mais para descansar mesmo, ou cansar, né? Que a gente acaba não descansando nas férias. Mas, assim, é mais não para sair no bloco, na banda, não muito isso. O setor hoteleiro diz que esse feriado superou as expectativas. Apesar do cancelamento da festa, a taxa de ocupação dos hotéis está em torno dos 80%. É mesmo com o cancelamento do carnaval. A cidade do Rio de Janeiro hoje, além ela evoluiu bastante em termos de atração turística. Além do Corcovado, Pão de Açúcar, hoje temos uma gastronomia, bares temáticos que acrescentou bastante pontos turísticos. As regiões de Ipanema, Leblon estão acima da média de ocupação, com 86%. Em segundo lugar, aparecem Barra, Recreio e São Conrado. Em terceiro, Leme e Copacabana, seguidos de Centro, Flamengo e Botafogo. O mercado de aluguel por temporada também sentiu aumento da procura. Nesse mesmo período do ano passado, a taxa de ocupação estava em 35%. Agora, em 2022, está em 60%. Apesar da melhora, o número ainda não atingiu o patamar pré-pandemia, que nessa época do ano já teria ultrapassado os 80%. Lembrando que no ano de 2021 nós tínhamos uma baixa vacinação em relação ao coronavírus, o qual deixou o mercado estagnado nesse período. Já no ano de 2022, houve a retomada desse mercado de temporada, devido à aceleração da vacinação. O Sérgio aluga imóvel na Lapa e disse que está animado com esse ano. Já tem procura para os desfiles das escolas de samba, que será em abril aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que esse ano vai ser bem promissor. Nós temos um calendário aí pela frente e espero fazer ainda outras hospedagens no decorrer do ano. As turistas americanas disseram que mesmo com o carnaval cancelado, já conseguiram sentir o clima da festa. A beleza! Rio is a beleza! Outro destino muito procurado foi o Nordeste. No lugar da folia, o descanso diante do mar de Maceió. Olha essa visão, essa cor de água, tudo de bom. Os turistas que buscam tranquilidade ocupam pelo menos 80% das vagas nos hotéis de Alagoas. Em João Pessoa, a ocupação está em torno de 60%. A média da Paraíba é a mesma dos outros estados do Nordeste durante o período de carnaval. No Ceará, onde as festas de rua também foram canceladas, este hotel está com 90% dos apartamentos ocupados. Aqui é mais um turismo, o pessoal vem para descansar, ficar na praia. Então a gente não percebeu muito cancelamentos por causa da proibição das festas. A Associação dos Hotéis no Ceará confirma a ocupação em torno de 75%. Logicamente a festa é bacana, é muito boa para o nosso destino, mas que a falta dela não fez com que as pessoas deixassem de vir. Música, piscinas, uma estrutura de clube à beira-mar. A gente está se divertindo muito aqui. Com festa ou sem festa, a gente que faz a nossa festa aqui. Com toda essa diversão é preciso também cuidado. Quem vai se refrescar em cachoeiras, por exemplo, deve ficar atento para não correr o risco de ser pego por uma tromba d'água. E os bombeiros também alertam para os cuidados em piscinas de clubes. Em janeiro, mês de férias, 30 pessoas morreram vítimas de afogamento em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria homens, com idade acima de 14 anos.
Neste clube, no bairro Carlos Prates, região noroeste de Belo Horizonte, a expectativa é receber 700 frequentadores. Para garantir mais segurança, a equipe do clube reforçou as orientações em relação aos cuidados à beira da piscina. Eles fazem o treinamento, orientam os clientes, olha, não pula, cuidado, coloca o chinelo, não deixa a criança sozinha, tudo isso é feito na unidade. Pedro sabe dos riscos e por isso está sempre atento ao filho de 11 anos. É ficar atento 24 horas, ficar na parte mais rasa da piscina e não tirar os olhos, né? Tirar os olhos que a água é muito perigoso. Para quem vai se refrescar em cachoeiras, a dica é não se aventurar sozinho e respeitar as sinalizações e avisos de perigo. O Corpo de Bombeiros alerta também para o fenômeno conhecido como cabeça d'água. É quando chove na cabeceira do rio e a água desce de uma só vez. Para que você não corra esse risco, não deixe de verificar a previsão do tempo antes de vir para uma cachoeira. Se você já está nesse local, observe sempre a formação de nuvens ou ocorrência de chuvas nessas regiões. Se você percebe também que a água, ela começa a carregar elementos como pedaço de madeira, como folhas secas, que indicam que o fluxo lá está bastante intenso, isso também pode ser um indício de uma cabeça d'água chegando. Se você se deparar com essa situação, prefira aguardar um local mais alto, um local seguro e prefira esperar com segurança. E olha, em Minas Gerais, os bombeiros registraram um caso de afogamento hoje na Várzea das Flores, na cidade de Betim. A vítima é um homem de 20 anos. Os militares fizeram buscas na represa e conseguiram resgatar o corpo do jovem, que foi encaminhado para o IML. E a gente encerra o Brasil TV mostrando uma iniciativa muito legal. Estudantes universitários ajudam alunos da rede pública que se preparam para o vestibular. No planejamento da Débora, tem um objetivo que ela só vai tirar da cabeça quando chegar lá. Eu pretendo cursar Relações Internacionais. Ela já tentou, mas sempre bateu na trave. Eu fui pesquisar na internet, cursinhos para estudar gratuitamente. E nessas pesquisas, eu encontrei um site que estava falando do projeto. O projeto é o Salvaguarda, que também saiu da cabeça de um estudante, o Vinícius. Depois de passar em economia na USP, ele montou um grupo com colegas da universidade para ajudar quem ainda sonha com uma vaga. Eu entrei na USP e eu fiquei muito impressionado com a estrutura, com os recursos que eram oferecidos, com as possibilidades que estavam à minha disposição. Só que eu olhava para o lado e não via pessoas em quantidade da mesma origem que a minha. Isso me deixou muito frustrado, porque no meu bairro era pobreza, era desigualdade. E na USP parecia um outro universo. Todo mundo no projeto é voluntário. Estudantes do curso de matemática, por exemplo, acompanham vestibulantes com dificuldades em exatas. Ele pode ter um tutor particular para auxiliar a se organizar, montar um cronograma de estudos. Ele tem monitores para tirar dúvida das matérias, tem acolhimento com psicólogas e tem contato de profissionais de áreas de interesse. De 2017, quando tudo começou, até aqui, já foram vários frutos colhidos, que estão estampados com orgulho nas redes sociais. Foram centenas de aprovações em universidades públicas. São 30 mil vagas disponíveis para alunos do país todo, que vão ter esse acompanhamento por meio da internet. Só que no estado de São Paulo, até agora, são cerca de 1.500 inscritos. Mas é claro que a ideia é de preencher todas essas vagas. Por isso, os voluntários do projeto estão passando nas escolas públicas, como nessa escola estadual aqui de Osasco, para divulgar essa oferta de vagas. Os alunos realmente ficam muito interessados pelo projeto, nós temos muita demanda de perguntas e na hora, como o acesso à internet é muito rápido, na hora eles já pesquisam, é bem legal. Esse foi o Brasil TV de hoje, mais notícias você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.